ansiedade, né? Com transtornos. E aí a gente vê que realmente toda essa descarga emocional afeta sim o nosso corpo. E aí a gente tem um filho, né? Esse filho traz toda a carga genética dessa mãe, toda a herança e história da vida deste pai, e ele herda um DNA com uma predisposição genética para o desenvolvimento de uma doença, né? Então, você imagina aí uma família de quatro, cinco filhos. Por que que alguns eles vão manifestar a doença e outros não? Olha só, como terapeuta, né, eu te faria uma pergunta. Como é que você lida com seus problemas? Como é que você lida com as suas emoções? A forma com que você lida com os seus problemas e as suas emoções gera uma descarga química que pode contribuir aí para acordar essa doença, né? Essa predisposição para essa doença herdada. Então, olha só, é interessante que quando a gente lida com essas emoções de uma maneira, quando a gente lida com as nossas emoções de uma maneira disfuncional, isso vai sobrecarregar o nosso corpo de hormônio, cortisol, adrenalina. E aí a gente acaba atacando, né? O corpo acaba sendo atacado naquele membro que foi enfraquecido. Então, imagina assim, uma família que tem uma disposição de ter problemas de tireoide. Se esse foi o órgão que recebeu a descarga química dos eventos traumáticos da sua família, é ali que vai ficar a memória de um órgão enfraquecido e que a disposição, né, a predisposição daquela doença vai aparecer. Então, aquela descarga emocional, ela vai servir como um gatilho para a sua doença. Agora, imagina assim, né? Nós nascemos então já com um copinho meio cheio, com a história herdada. Depois nós temos a nossa história, a nossa vida, os nossos traumas, as nossas dificuldades, e isso termina de encher o copo, né? Então, nós também geramos reações bioquímicas da nossa própria história, que pode também desencadear outras doenças que não somente as doenças hereditárias. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Se quiserem fazer alguma pergunta até aqui, fiquem à vontade. Só levantar a mãozinha aí do Zoom e a gente vai interagindo com vocês. Se não tiver dúvidas, perguntas, eu vou pedir para a Jace, então, dizer para mim se isso faz sentido, Jace. Tudo isso que eu disse. Tá sim, Maris. Deu para entender bem, sim. Né? A gente tem essa história herdada não apenas traços físicos, mas também de doença, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada emoção para cada lugar que ela fica, né? Vamos entender o seguinte, olha, quando você sente as emoções boas, o seu corpo foi feito para sentir isso, porque a gente foi feito para viver num lugar lindo, maravilhoso, né? Então, as emoções boas, elas correm para o nosso corpo, não faz mal algum. Mas as emoções ruins, que a gente não foi feita para sentir em excesso, como a gente sente hoje, elas vão se acumular em algum órgão. Por exemplo, a raiva, ela geralmente se acumula no fígado, né? O medo geralmente se acumula nos rins, na bexiga. As mágoas no intestino. Tristeza muito forte, né? Elas vão se acumulando aí em coração, pulmão. Quando a gente não dá atenção para os sinais iniciais que vêm no nosso corpo, elas vão continuar se acumulando, se acumulando, se acumulando, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com elas, né? Era para a gente ter aprendido com nossos pais, eles também não sabiam, a gente antigamente nem sabia que dava para controlar emoções, né? E a gente continua sentindo aquela sobrecarga de emoções, e isso vai se acumulando a ponto de se transformar em uma doença.
Como a Maris falou, às vezes a gente já nasce com uma predisposição. Também não aprendeu a lidar, isso foi se acumulando com o tempo, né? E vai sobrecarregando os órgãos. Aí vocês vão pensando anos de sobrecarga, né? Como que esses órgãos vão ficando? Porque geralmente a gente também nasce com uma predisposição de personalidade, a gente herda um pouquinho da personalidade dos nossos pais, né? Então, se eles já tinham essa tendência, por exemplo, a sentir muito medo, a gente nasceu com essa predisposição, a gente também não vai saber lidar com medo e vai ter essa tendência. Aí eles demonstraram aquela doença, a gente, muito provável também vai demonstrar algo, algum problema aí nos rins, né? E por isso, às vezes, a família toda tem esse histórico de problemas no pulmão, históricos de problema no coração, né? Por causa dessa sobrecarga de anos, né? Pode continuar aí mais. Eu tô com um delay aqui no seu áudio, por isso que eu tô demorando para retornar, né? Olha só, isso tudo é muito interessante e a gente fica pensando, ok, então tem toda aí uma fisiologia, uma descarga de hormônio, uma química gerada pelas nossas emoções que foi parar lá nos nossos órgãos. E aí, Jace, o que que a gente faz com isso tudo? Bem, para a gente ilustrar aqui para vocês entenderem, vamos pensar que você trabalha numa empresa fazendo pedido de peças lá para o trabalho da empresa. E toda semana você pede 1.000 peças de uma determinada peça lá para usar naquela semana. E dá conta, né? Aquelas 1.000 peças é o suficiente. Mais um dia, sem querer, você pede 1 milhão de peças. O que que você vai fazer com aquele monte de coisa que chegou, não usa em uma semana? Aí o seu chefe ele fala assim para você, olha, vamos fazer o seguinte, vamos guardar em algum lugar tudo isso e depois a gente vai dar uma solução, né, para essa quantidade excessiva que veio. Então, o nosso corpo, ele foi feito para sentir essas diversas emoções, mas sentir só e passar, né? Passar rápido. Só que isso não acontece. A gente, às vezes, sente um excesso de raiva, excesso de medo, né? E isso acaba se acumulando no nosso organismo. Então, não sei se vocês já viram o que que acontece quando cai um raio na rede elétrica. A rede elétrica, ela passa ali uma quantidade de energia. Quando cai um raio, que é um excesso, estoura tudo, né? Aquela rede às vezes pega fogo, né? Por quê? Porque aquela rede não foi feita para aguentar aquela sobrecarga. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para aguentar uma sobrecarga. Ele foi feito para lidar com uma quantidade de energia, né, negativa aí dessas emoções ruins. Quando vem a sobrecarga, ele vai adoecer os órgãos, né? Vai se acumular em algum órgão, vai fazer ele adoecer. Quer ver como é assim, ó? Vamos pensar um pouquinho no seu dia a dia. Teve algum dia dessa semana que você talvez teve um problema no trabalho? Aí você chegou com aquela pressão na cabeça, aquela dor na cabeça? Ou algum dia que você brigou com alguém, alguém brigou com você, falou coisas que você não queria ouvir, você não pôde revidar para não piorar a situação, que você ficou com dor no estômago, um refluxo, ou às vezes até sai aquelas herpes na boca, né, afta, porque você teve que engolir o saco. Então, não tem como ser separado. O cérebro e o corpo não são duas coisas, são uma só. Só que ainda bem que o nosso Criador organizou para cada tipo de emoção ir para uma região do nosso corpo, porque daí a gente continua vivo, né? Se fosse tudo para um lugar só, acho que, né, a gente não tinha sobrevivido. Então, se a gente olhar para a doença, onde ela está, a gente vai entender qual emoção está irritando mais, está precisando mais de atenção para a gente cuidar, né? E isso é uma coisa que nos ajuda. Só que assim, se a gente parar para pensar, não é só a situação que você sofreu hoje lá no trabalho, ou a discussão que você teve com a esposa, não foi só o hoje, né? Ao longo da vida, esse copinho foi se enchendo desde lá do útero, né? A gente já vem sentindo o que acontece à nossa volta. E essas coisas todas acontecendo, vai enchendo aquele copinho, né? E chega a um ponto que está quase transbordando. Aí cai a última gota d'água, aquela situação que você passou no hoje, é claro que vai transbordar. Mas a culpa não foi da última gota, ele já estava cheio, né? Então, quando a gente fala da doença, vamos imaginar que ela é que nem aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro, sabe?
Se a luzinha acende, ela está chamando a tua atenção para alguma coisa, você não vai ignorar. Porque se você ignora, pode chegar ao ponto até de fundir o motor do teu carro. Só que a gente esquece, gente, que o nosso corpo é uma máquina também, uma máquina biológica, mas é uma máquina. Tudo tem uma fisiologia e tudo funciona juntinho. Se a gente ignorar as dores, as inflamações, as doenças, é como se a gente fizesse que nem o pinguim de Madagascar lá no filme, né? Que a luzinha vermelha acendeu, ele foi lá e quebrou. Tipo assim, não quero nem saber. Quando a gente toma só uma medicação, a gente só vai lá e trata o sintoma, você está ignorando a luzinha vermelha que está acendendo em você. E aquela emoção vai continuar vindo e a doença nunca vai sarar. Por mais que você faça um tratamento muito bom, por mais que você faça um acompanhamento muito bom, essa doença vai voltar, vai aparecer de novo. Então, mesmo doenças autoimunes, doenças graves, ela tá gritando aí para chamar a tua atenção para ela. Então, precisamos parar um pouquinho e olhar o que que essa doença quer dizer. Porque a emoção que você ignorou se transformou numa doença. Aí você continua ignorando, ela vai agravar. E se a gente continuar a ignorar a gente, o que que vai acontecer? É, vai chegar ao ponto pior de que a gente não vai mais conseguir sarar aquela doença. E vai ser tarde demais. Então vamos olhar para ela. Porque pensa um pouco, quando que vai ser o momento da gente olhar para isso? É agora, enquanto a gente está aqui se conscientizando e entender que a gente precisa conseguir olhar para o que essa doença está querendo falar para a gente. Ela está querendo te mostrar qual emoção você precisa cuidar primeiro, que está mais gritante dentro de você. E se você cuidar dessa emoção, desse trauma, dessa situação que o seu corpo está pedindo, essa doença ela pode diminuir e às vezes até sanar, né? Então é muito importante a gente dar atenção para ela. Pode falar, Iris. É verdade, né? E quando a gente fez ali aquela enquete, né, no nosso grupo VIP ali, a gente perguntou aí qual que era o problema, o tipo de problema que a pessoa sentia, né? E que mais se destacou. O que que foi? Foi dor de cabeça, dor na coluna e fibromialgia. Só que o que acontece? Dor de cabeça, ele é extremamente complexo, porque pode ser muitas coisas e a gente ia estender demais aqui na live hoje. Então, o que que a gente escolheu então seguir, né? Nós vamos seguir então com as dores na coluna e com a fibromialgia. Então vamos lá, você que tem dor na coluna, vamos começar desde a região do pescoço até a região da lombar, tá ok? Região do pescoço. O pescoço, pessoal, ele mostra ali, ele representa, né, a nossa flexibilidade de olhar para todos os lados. Então, é possível até olhar para trás, né? Se a gente virar bem o pescoço, a gente consegue enxergar bem as coisas que nos rodeiam. Quando você está se recusando a olhar para todos os lados, esse pescoço vai doer, né? Será que você está sendo teimoso, inflexível? Ou será que você não está querendo é, abrir mão da sua opinião? Então você foca, você olha para frente, você enrijece e olha lá somente aquilo que te interessa. Você vai fazer o tal do pescoço duro, né? Então, essa forma de pensar, né? Não querer olhar para os lados, não querer olhar outros ângulos, ele vai sim doer o seu pescoço. Vamos descer um pouquinho, região dos ombros. Geralmente o pessoal fala assim, né? Quando você tá com dor nos ombros, o pessoal fala: então, e aí, tá carregando o mundo nas costas, né? E é isso mesmo. A gente está carregando o mundo nas costas. Será que você sente uma sobrecarga de responsabilidade? E ao mesmo tempo que você tem essa sobrecarga, você tem dificuldades de pedir ajuda? Você acha que só você sabe fazer o que você faz? Se for assim, com certeza o ombro vai doer. Por isso que a gente tensiona tanto essa região, né? É aquela necessidade de dar conta de tudo sozinho.
Vamos descer mais um pouquinho, região torácica. Pensa como anda ali, aquela região a torácica, ela é bem ali próxima do coração, né? Ela faz fundo para o nosso coração. Pensa aí como é que anda os seus sentimentos com relação à entrega ao amor. Você sente medo de se entregar a esse amor? Ou você tem a sensação de que não é amado? Como andam aí os seus relacionamentos familiares, esses laços, né? Esse afeto? Tem muito conflito familiar? Se tiver, de vez em quando vai aparecer aí uma dorzinha naquela região torácica. Descendo mais um pouquinho, lombar. A lombar, ela é a base, né? Ela é a estrutura da nossa coluna toda. Ela apoia todo o nosso corpo. Pensa aí, você tem sentido falta de apoio na sua vida? Você tem sentido insegurança em sentido financeiro? Estresse por conta do dinheiro? Sentimentos de que tem que salvar todo mundo, né? É aquela pessoa que ajuda todo mundo, a família toda, ela se abandona para poder salvar todo mundo. A lombar vai gritar, né? Então, se a sua coluna está doendo, qual é a região que ela está doendo? O que que ela está pedindo para você? E é importante pensar nisso, né? Porque quando a gente tem pensamentos, sentimentos, a gente gera comportamentos. E esses comportamentos também são refletidos lá na rigidez do nosso corpo. E o corpo vai doer. E diante dos problemas da vida, a gente só tem a tendência a tensionar ainda mais e piorar ainda mais o nosso quadro de dor. E é assim também com a fibromialgia. Não é assim, Jássia, que acontece na fibromialgia? Você pode explicar para a gente a estrutura aí da fibro? A fibromialgia teve algumas pessoas que pediram para a gente falar sobre ela. Eu, em atendimento, atendo muita gente com fibromialgia. É uma doença que antigamente quase não se tinha uma posição dos médicos, né, de dizer que a fibromialgia era uma doença, digamos, entre aspas, nova, onde os médicos agora estão estudando ela. E tem muita gente que está descobrindo aí que tem essa doença, né? Para a gente falar um pouquinho sobre ela, a gente não vai entrar muito na fisiologia da doença, tá? A gente vai falar sobre a emoção ali guardada, só para vocês verem como faz sentido. Então, para você que está aqui nos assistindo, que tem fibromialgia, ou que conhece alguém muito próximo que tem, eu queria que você pensasse um pouquinho na vida dessa pessoa, ou em você mesmo, no caso, para quem tem a fibromialgia, né? Pense um pouquinho em você. A palavra fibromialgia, vamos pensar um pouquinho no nome, que daí você já vai se identificar. E se você, eu fiz esse teste essa semana, gente, com uma cliente minha. Eu falei, ó, finge que você tá ouvindo minha live, vamos ver se você se encaixa aí na descrição. E foi perfeito, foi exatamente o que ela sente. Então, eu queria que vocês fizessem o mesmo, tá? A palavra fibro vem de fibras, ou seja, amarras familiares, fibras familiares. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela se sente presa na obrigação de cuidar de todos da família. É aquela pessoa que cuida de todo mundo, que acha que tem que resolver o problema de todo mundo. É aquela mãezona da família. Ela cuida dos pais, ela cuida dos filhos, ela cuida dos irmãos e até de amigos, de todos que se aproximam dela. Ela sente essa obrigação de cuidar, de zelar pelas pessoas. A segunda palavra, mio, vem de músculos, né? E o músculo ele representa força, poder, né? No caso do fibromialgico, é falta de força e de poder, porque a doença se aloja no músculo e por isso a pessoa vai perdendo força, ela vai perdendo essa resistência. E quem tem fibromialgia geralmente se sente assim mesmo, como se tivesse perdido o controle da própria vida. Ela quer uma melhora, ela quer um progresso, ela quer se cuidar, quer fazer um tratamento, tanto que algumas clientes querem fazer essa mudança, às vezes de rotina, de alimentação, mas aí vem a culpa. Por quê? Por causa das amarras familiares.
É como se ela tivesse a obrigação de cuidar da família e carregar os pesos emocionais da família também. Então é como se ela não tivesse o direito de melhorar. Ela se sente como que uma guerra interna. Duas forças lutando. Uma para eu quero melhorar e outra não, você não pode porque você tem que carregar a família. Então vocês imaginam a pessoa viver com uma constante guerra interna? Você entende por que que a pessoa tem tanto desgaste de energia? Por isso que geralmente o fibromialgico ele tem muito cansaço. Ele acorda cansado às vezes. Às vezes até dormindo, ele tranca aqui, né? Tem a ATM, dor na ATM, porque é como se ele não descansasse nem dormindo. Ele até dormindo, ele tá cuidando da família. Então é muito desgaste. E por isso o fibromialgico tem muito cansaço. E às vezes até coisas simples do dia a dia, ele se sente cansado. E a algia tem a ver com inflamação ou dor, né? A inflamação causa dor, aquela dor ardida. O fibromialgico, gente, vocês podem achar que é exagero para quem convive com fibromialgico, mas ele sente dor até num abraço, porque a musculatura inflama, então até de você encostar nele, ele sente dor. Mas de onde é que vem tanta dor, Jace? Por que que a pessoa tem tanta dor? Porque a dor aqui, ó, o fibromialgico, geralmente, ele passou por todos os traumas que a gente cuida em terapia. Todos eles, geralmente, o fibromialgico passou. Por ele ter passado por todos os traumas, vocês conseguem imaginar quanta dor emocional essa pessoa carrega? Essa dor emocional já cochichou, já falou, já gritou e agora ela tá no pico dela, ela não tá nem gritando mais. Tanto que a dor comum para uma pessoa, digamos que é um número um aí, pro fibromialgico, ele pode sentir essa mesma dor até 10 vezes mais. Ah, eu tô com dor de dente. Uma dor, pior dor de dente que você já sentiu. Aquela mesma dor pro fibromialgico pode chegar a 10 vezes mais, porque a área do cérebro dele referente à dor, ela é super estimulada. Então ela vai ser gritante mesmo, muito mais do que para uma pessoa comum. Vocês conseguem ter ideia da dor que essa pessoa carrega no físico? É a dor emocional que ela carrega. Então, meus queridos que estão aqui me ouvindo, que têm fibromialgia, olhe para sua dor emocional. Ela está gritando por ajuda. Você precisa de terapia urgente. Dê atenção para isso, viu? Passo a bola para você aí, Mari. Se a gente for falar de doença aqui, né, Jace? A gente ia ficar aqui longas horas falando só do que é ruim, né? Mas vamos aí pensar um pouquinho no suporte, na ajuda que a gente pode dar para o pessoal aí que sente dor, né? Você teria aí algumas dicas, Jace, para dar para a gente, alguma solução? O que que você nos sugere aí diante desses quadros de dor? Olha, a gente vai pensar de novo lá naquela empresa. Lembra que você trabalhava lá, pedia toda semana 1.000 peças e agora veio 1 milhão? O que que eu faço com isso? Você se reúne lá com o seu chefe, ele te dá a seguinte orientação: ó, você vai fazer dois passos. Primeiro, você vai ligar lá para o fornecedor, vai parar o pedido por um tempo, né? Fala para ele não mandar 1.000 peças toda semana como antes, para o pedido. Segundo, você vai fazer uma promoção para liberar esse estoque, né? Liberar tudo isso que está acumulado aqui. Como que a gente faz isso no corpo? Primeiro, a gente precisa parar o pedido. Como que a gente para o pedido de emoção, Jás? A gente precisa aprender a gerenciar as emoções. As emoções não são inteligentes, elas não sabem para onde elas têm que ir, que horas que elas têm que aparecer, elas só vêm, né? A gente ouve um barulho, a gente sente medo, a gente ouve algo que a gente não queria, a gente sente raiva. A emoção vem, não tem como controlar. Só que, meus queridos, o fato dela vir não quer dizer que você tem que ficar com ela. E isso está lá no nosso manual, na Bíblia. Lá diz assim, ó, leve os pensamentos ao cativeiro. Outra coisa, Jesus disse assim, ó, parai de estar ansiosos. Se ele disse que dá para parar, é porque dá para parar. Você não sabe ainda, você ainda não aprendeu. Aí a gente vai falar sobre como você pode aprender. Mas dá para parar. Dá para parar de vir as emoções negativas. Ela vem e você conversa com ela, bota ordem lá na bagunça que está no nosso cérebro. Mas como que a gente aprende a fazer isso, já? Terapia. Não dá para pular. Terapia é para todo mundo, gente. Terapia não é só quando a pessoa está no pico. Terapia não é só para quando você está
já com crise de pânico, crise de ansiedade. Não, terapia é para todo mundo. Terapia é aprender a gerenciar as emoções. Por exemplo, quanto que seria o correto a gente saber o que que eu devo comer, o que que não, ir no nutricionista? Quanto que deveria? Será que já é quando você está com uma diabetes? Quando você está com colesterol? Não deveria ser assim, né? A gente deveria aprender a comer direito, já desde criança, para a gente nunca chegar ao ponto de ter uma diabetes, um colesterol, não é? Aí a gente comeria certinho a maioria dos dias, de vez em quando a gente daria aquela escapadinha, mas não. Hoje a gente come errado todo dia, de vez em quando a gente decide comer direitinho. Aí o que que vai acontecer? O corpo desequilibra, né? As emoções é a mesma coisa, meus queridos. A gente deveria ter sido ensinado a comer direito pelos nossos pais. Mas, infelizmente, os nossos pais também não sabiam. Eles não ensinaram. Ah, então eu vou aprender na escola. Não. Assim, ó, tem alguns países hoje que já tem inteligência emocional como matéria na escola, sabia? Tem. Tem algumas escolas que até usam os livros de Augusto Cury, né? Aqui no Brasil já tem algumas. Mas não são todas. Então, o que que a gente precisa fazer para aprender? Ir para a escola que a gente vai arcar com ela, que é a terapia. Então é por isso que a gente está aqui hoje, para convocar vocês. Eu sei que não vai sair todo mundo daqui fazendo terapia, eu não sou bobo para achar que isso vai acontecer, né? Mas abram a mente, vamos pensar fora da caixa? Vamos ampliar a nossa visão sobre esse assunto? Terapia é para todo mundo. Vai te ajudar a ter um melhor relacionamento com seu cônjuge, vai ajudar você a ter um relacionamento melhor com seus familiares, com seus vizinhos, amizades mais saudáveis, até no emprego. Vocês sabiam que tem empresas hoje que valorizam quando você coloca lá no currículo que você tem inteligência emocional? Sabia? Empresas grandes como o Google, por exemplo, valorizam muito isso. Eles colocam até à disposição psicólogos lá dentro da empresa para trabalhar isso nos funcionários. Ajuda muito lá para você trabalhar em equipe. Então, terapia serve para tudo. Terapia resolve todos os problemas, já? Não. Mas vai ajudar você a ter uma vida muito mais leve. Vai sim te ajudar no tratamento das suas doenças. As minhas clientes, assim, ó, 100% delas, quando faz a terapia direitinho, elas falam que as doenças melhoram. Mesmo as que eu trato à distância, viu? Mesmo aquelas que eu faço online, que é à distância, os problemas de saúde vão melhorando. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu tinha dores fortes no ombro, eu tinha uma dor terrível no joelho, o joelho travava. Tem uma amiga minha, a Cris, né, que era massoterapeuta, eu vivia lá nela por causa do meu ciático e da lombar. Eu não tenho mais essas coisas, gente, não tenho. Ah, mas você fez a reflexoterapia. Não, eu não consigo fazer em mim mesma. É a terapia mesmo, e é online que eu faço, então funciona, né? Vamos parar o pedido. Vamos falar lá para o nosso fornecedorzinho aqui, ó. Não quero sentir raiva, não quero ficar sentindo medo, não quero ficar sentindo tristeza. Eu tenho esse poder. Eu posso aprender a fazer isso. Segundo passo que o chefe falou lá. Vamos fazer uma promoção para liberar esse excesso de química do corpo. Como que a gente faz essa promoção? Também não tem atalho, não, meus queridos. Tem que aprender a comer direito, né? Comer aquilo que vai desintoxicar o teu corpo, para liberar, para pôr para fora as toxinas que já se acumularam aí nos órgãos e para dar um melhor funcionamento dos seus órgãos. Então a gente precisa aprender a comer direito. Segundo, exercício físico. Por que que o exercício físico é tão importante? Mesmo que seja pouquinho todo dia, né, para a gente acostumar de início. Porque quando a gente faz exercício físico, você libera toxinas do teu corpo. Você acelera o batimento cardíaco que vai levar a oxigenação para as tuas células. Tudo isso vai liberar aqueles excessos já acumulados nos órgãos. E a água alcalina, né? A água alcalina, ela limpa dentro das suas células para tirar essas toxinas acumuladas, que a água normal, só de filtro, que pode ser de qualidade, mas ela ainda não consegue porque ela é pesada e não limpa as células. Então, essas três coisas, né? A alimentação, o exercício físico e a água de qualidade vai fazer a promoção aí que vai desintoxicar o corpo de vocês. E parando o pedido, o problema vai se resolvendo. Então, assim, não é só a medicina tradicional que pode te ajudar. Você tem que trazer o controle da sua vida para as suas mãos. Não deixa na mão dos outros. É o médico que vai resolver, é o remédio que vai resolver. Não, é você. O corpo é seu. Então, você tem essa capacidade. E eu e Mari estamos aqui para auxiliar vocês e ensinar vocês a como fazer isso.
É isso mesmo. E também tem algumas dicas do tipo, não é terapia, mas é terapêutico, né? Pisar na grama, tomar um pouquinho de sol, dormir bem, alimentação saudável, aí como já se já falou, né? Descansar o suficiente, acalmar a mente por meio das nossas paisagens, contemplar o belo, olhar um pôr de sol. Isso, gente, ajuda a acalmar a nossa fisiologia. Acalmando a nossa fisiologia, a gente consegue levar as coisas para um lugar melhor, né? E o interessante disso tudo, né, é que a gente quer trazer o quê? Equilíbrio para o nosso corpo. Equilíbrio entre corpo e mente. Um corpo mais equilibrado, um emocional mais equilibrado, um físico vai funcionar melhor, né? A gente não vai resolver aqui 100% das doenças por meio do tratamento da mente somente, né? Não é isso que a gente está falando. Mas a gente vai ter uma vida muito mais leve e equilibrada. E também a gente não está falando que a gente não precisa mais ir para o médico, muito pelo contrário, continuem aí acompanhando as suas patologias com o médico e tudo mais. Então, o tratamento na linha tradicional, né, por meio dos médicos, de exames e tudo mais junto com as terapias integrativas, seja ela como for, pode ser uma terapia analítica, que é essa que a gente faz, né, como os psicólogos, usando diversos recursos e diversas ferramentas aí do conhecimento da psique humana. Então, tudo isso junto é que vai fazer uma grande diferença. As coisas precisam andar juntas. É como a Jace falou, nós não vamos esperar o nosso corpo quebrar todo para depois ir atrás de uma terapia para começar a consertar a mente, para tentar consertar o corpo. Isso despende realmente muita energia, tempo, dinheiro, não é mesmo? E aí, como terapeutas, né, a gente gostaria assim que todo mundo realmente desse um olhar carinhoso para essa necessidade de cuidar da mente. Não é isso, Jace? Então vamos entender, né, um pouquinho aí a respeito de como a gente pode estar dando esse primeiro passo, esse início. Hoje vocês vieram aqui, isso já é um começo, já é um primeiro passo, né? E a gente quer que vocês conheçam esse nosso projeto que a gente está começando para poder tornar para vocês acessível esse conteúdo que às vezes a gente nem sabia que existia, né? Então vamos ouvir aí agora que Maris vai explicar mais sobre esse projeto Despertar para vocês entenderem como que ele pode ajudar vocês, tá? Quem tá aí agora no Instagram para ouvir sobre o projeto especificamente, entra no Instagram da Marisley Quino, que daí vocês vão conseguir ouvir ela falar especificamente sobre o projeto, tá? Porque se vocês ficarem só aqui me acompanhando, acho que vai ficar baixinho o áudio dela. Se quiserem entrar lá no dela, ou entra pelo Zoom junto com a gente, porque agora vai ser uma parte bem importante de vocês ouvirem o que ela vai falar, beleza? É isso mesmo, né? Então a gente aí, tanto eu quanto a Jace, temos visto uma grande demanda por terapia, e a gente não dá conta, a nossa lista de espera é enorme, as pessoas precisando aí de ter uma qualidade de vida, de cuidar do seu emocional, né? E aí, pensando nisso, nós criamos o projeto Despertar. O que é esse projeto Despertar? Exatamente esse olhar para dentro. Vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar dessa mente, desse corpo, de maneira conjunta. Esse projeto, ele visa ajudar o maior número de pessoas possível a cuidar das suas emoções e da sua saúde mental. Ele foi pensado também em pessoas que gostam apenas de conteúdos relacionados ao autoconhecimento e à inteligência emocional, que é extremamente importante hoje em dia para a gente poder lidar com as situações do dia a dia, né? Então, essa inteligência emocional, esse processo de autoconhecimento, vai te ajudar muito a lidar com as situações, com os relacionamentos, é isso que a gente quer ajudar as pessoas nessa qualidade de vida, pensando em conteúdos que possam ser
úteis, práticos na nossa vida. Não são apenas conteúdos assim que a gente vai lá, olha um postzinho no Instagram e isso aqui é que eu penso assim, eu acho assado, olha, descobri isso. Não, não é em doses homeopáticas. É um projeto que a gente visa um conteúdo sólido, com foco, com determinação, para que a gente realmente possa melhorar no dia a dia, né? E esse projeto que a gente fez é um treinamento que a gente vai dar. Esse treinamento ele consiste em encontros mensais que vão acontecer ao vivo pelo Zoom. Ele tem aí uma duração aproximadamente de 2 a 3 horas em cada encontro, e esses encontros eles vão abordar temas específicos da educação emocional, temas específicos do autoconhecimento e da inteligência emocional, tá? Outra coisa, esse treinamento não é terapia em grupo, tá? Então o pessoal, mas isso é terapia em grupo, eu tenho receio, não vou me abrir. Não, não tem nada a ver com terapia em grupo. Isso aqui é um treinamento, são aulas que nós vamos dar em grupo sobre um assunto específico de um tema comum a todas as pessoas. É um treinamento que vai te ajudar como pessoa, sua evolução pessoal. E nós sabemos que sem amor próprio é impossível a gente cuidar direito da gente, não é mesmo? Então, pensando nisso, nós já criamos aí o nosso primeiro encontro, nosso primeiro treinamento, que ele vai acontecer no dia 13 de junho, às 19h30 de Brasília. E nós vamos abordar sobre este tema, amor próprio. Nós vamos te ensinar como se amar da maneira correta, né? O que que é o amor próprio, o que não é. Muitas pessoas têm medo desse tema, achando que a pessoa vai ficar orgulhosa, arrogante. Muito pelo contrário. A gente vai corrigir todos esses conceitos errôneos e vamos entregar para vocês autoanálise. Nós vamos entregar exercícios, nós vamos entregar conteúdos que vocês possam colocar no seu dia a dia, e esses conteúdos serão práticos. Você vai ver a sua transformação diária à medida em que vocês colocam em prática esses exercícios que nós vamos ensinar em sala de aula nesse dia 13 de junho, às 19h30. E para isso, né? Para que o nosso projeto esteja alinhado com o nosso propósito, que é ajudar o maior número de pessoas a terem conteúdos que ajudem a sua saúde emocional, nós pensamos assim num valor que pudesse ser acessível também a todos. Um conteúdo de qualidade, com o nosso acompanhamento profissional, ao vivo, né? E o que que a gente fez? Um valor que pudesse ser acessível. O valor de participação deste primeiro encontro será de R$ 129,90. Só que, para quem estiver aqui hoje na live assistindo a gente ao vivo e quiser participar já desse primeiro encontro, a gente vai fazer uma bonificação para vocês e vamos lançar esse valor apenas R$ 99 para quem garantir hoje a sua vaga de participação no primeiro encontro. Então, se você ainda não está no grupo VIP do nosso WhatsApp, entra lá, corre lá, faz a sua inscrição hoje até meia-noite e você vai garantir esse valor de R$ 99 para participar nesse projeto e com o tema do amor próprio. E como brinde também nessa noite de lançamento, afinal nós estamos numa noite de lançamento, né? Todas as pessoas que se inscreverem nesse primeiro encontro e que estão lá no grupo VIP, nós vamos garantir o mesmo valor de R$ 99 para sua participação no segundo e no terceiro encontro. Então, independente do valor que seja lançado lá, o segundo e o terceiro encontro, a pessoa que entrar hoje, aderir hoje ao projeto Despertar, ele já tem como garantia o valor de participação em cada um dos encontros por R$ 99. Gente, para pensar que esse é um investimento muito pequeno para a grande transformação que vocês possam ter, tá? Então, vai ser um prazer acolher vocês. Nós vamos
dar aulas ao vivo, nós vamos esclarecer dúvidas, disponibilizar materiais, né, material complementar. E aí será um grande prazer, então, para nós ter vocês como membro desse novo projeto, que é o Projeto Despertar. Vocês têm algumas dúvidas, perguntas? Como é isso para vocês? Fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida também com relação à live, com relação ao nosso conteúdo, agora é a hora da gente esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Para que a gente possa, assim, é, entregar mais alguma coisa aí que vocês estejam sentindo falta de esclarecimento. Fiquem à vontade, tá? Levanta a mãozinha aí, a gente está aqui para auxiliar vocês. Oi, Teve uma pergunta aqui no Instagram, vou aproveitar para responder enquanto o pessoal se pronuncia aí. tá. Ela perguntou a respeito do pulmão, né? Que emoção que se aloja aí no pulmão, né? Geralmente é tristeza, né? Pulmão e coração geralmente é tristeza. Ao longo da terapia, né, desse projeto, a gente vai trabalhar a sua estrutura, a sua resistência. E daí vai ficar mais fácil, porque esse é justamente o nome do projeto, Despertar. O objetivo desse projeto é despertar você, te dar uma estrutura emocional para você gerar esse autocuidado e depois você se aprofundar nessas dores, emocionais mais profundas, né? A gente quer te acompanhar nesse processo, mas é um processo, gente. Cada aula vai trabalhar uma dessas estruturas emocionais para que você aprenda a lidar com essas emoções e ter condições de lidar, né, com o que o seu corpo está gritando aí, né? E um detalhe que eu queria mencionar aqui, né? Se a gente parar para pensar quanto sai cada sessão de terapia, sai em média de R$ 150 a hora de cada sessão de terapia. Ali, nessa primeira aula, a gente vai ter de 2 a 3 horas, ou seja, seria de 2 a 3 sessões. Você estaria pagando aí de R$ 300 a R$ 500 por esse conteúdo que a gente vai te dar em uma aula. E você está hoje aqui com a gente, vai poder pagar apenas 99. Então, é um valor muito mais acessível, né? Jace, a próxima pergunta, Jace Mares, né? Como identificar o porquê do sentimento que estou tendo? É a terapia que vai te ajudar, né? A achar o caminho. Porque assim, a gente às vezes tem emoções conflitantes e não entende o porquê que elas estão ali. A terapia, ela vai te ajudar a identificar qual emoção e identificar o porquê que ela tá ali. Ah, eu vou saber aonde ela nasceu? Nem sempre a gente consegue achar a raiz do porquê, porque o nosso inconsciente, ele tranca muitas coisas. Mas a ideia é, a terapia vai te ajudar a aliviar o máximo possível, do porquê que ela tá ali e aprender a gerenciar ela, ou seja, dizer quando você quer que ela pare, né? Meninas, Deixa eu só complementar essa linha de raciocínio da Jace, que é muito interessante, né? Quando a gente faz a anamnese do cliente, que a gente chega com o cliente em sessão, nós costumamos perguntar para esse cliente se ele sente algum desconforto no corpo, se ele tem alguma doença hereditária, se ele sente alguma dor, também se ele toma algum medicamento, por que que ele toma aquele medicamento. Então a gente vai mapeando esse cliente e no decorrer das nossas sessões, a gente vai entendendo o que está por trás disso. Aquilo que o cliente traz para a sessão é apenas a ponta do iceberg. Eu sempre digo isso, né? E se a gente ficar tratando a ponta do iceberg, eu vou ficar enxugando gelo. Então é muito importante que a gente desça profundamente para entender a raiz do problema. Só que para isso exige disciplina do cliente. Cliente que vem para a sessão uma vez, falta outra, isso quebra o trabalho do terapeuta. A gente não consegue entregar um trabalho efetivo para o cliente. Ele vem, ele come um pouquinho, aí ele vai embora, depois ele volta. Então, isso não ajuda no processo de cura, de melhora, né? Ele vai estar sempre beliscando, né? Ele nunca entra em contato com realmente as suas questões emocionais, o seu histórico de vida. Lembra que lá eu disse durante a live que nós trazemos uma história e nós também geramos a nossa história.
né? O que é que tem na história desse cliente que trouxe ele até aqui desse jeito, né? Quebrado, machucado, dolorido. A gente precisa olhar para a história desse cliente. Então, sim, gente, é a terapia que vai ajudar a entender quais são as emoções que estão destruindo o meu corpo. Não tem jeito. O projeto Despertar, ele não tem a intenção de ir a fundo no seu problema. Isso você tem que fazer uma terapia pessoal individualizada. Mas o projeto vai te ajudar com conteúdos que você possa colocar em prática na sua vida para você já sentir uma melhora já nos resultados, uma melhora já no seu relacionamento com você mesmo. E, consequentemente, quando a gente muda o nosso entorno. Então, é por aí, né? Sei que eu me estendi um pouquinho aqui, mas é que eu me empolgo, porque esse tema realmente eu gosto muito, né? Eu gosto muito de tratar de doenças, de traumas, e a fundo nas questões. Então, é isso. Tem que olhar com carinho a causa raiz, tá bom? Aí, assim, para quem teve gente que eu acho que entrou depois e perguntou quantas vezes vai ser, né? Só vou repetir aqui o que a Maris disse, tá? É uma vez por mês, cada mês um tema de 2 a 3 horas no encontro. Eles serão geralmente na sexta-feira à noite. O conteúdo não fica gravado, as aulas são ao vivo. Por quê? Porque a gente tem que trazer a responsabilidade para o agora. A gente vai fazer exercícios práticos, vai pedir para vocês pegar papel, caneta, né? Fazer as atividades ali, vai ser bem dinâmico, um vídeo, pedir a opinião de vocês, porque é um curso, vocês não vão falar da vida pessoal, não é isso, tá, gente? Não é terapia em grupo, onde eu vou ter que falar do que eu sinto, do que eu deixo de sentir, não. Mas é um curso dinâmico, você vai ter que participar para ver o resultado. E o curso é um despertar. Ah, mas e essas emoções que a gente falou aqui hoje que estão adoecendo o corpo? A gente vai. Isso independente. A Maris trabalha assim, eu trabalho assim, qualquer terapeuta que é responsável vai trabalhar assim. Você não vai chegar lá e ele enfiar o dedo na tua ferida. O que que ele vai fazer primeiro? Ele vai trabalhar a tua estrutura. Ele vai te dar resistência para depois você trabalhar a ferida. Então, a gente nesse curso vai te dar essa resistência inicial, que é trabalhar essa tua estrutura. Amor próprio é o começo dessa estrutura, tá? Por isso que o primeiro tema que a gente escolheu aí, eu e Maris, é sobre o amor próprio. E assim, uma dúvida aqui que surgiu. Qual a emoção que está ligada a dores no estômago? Então, assim, a gente vai postar depois lá no grupo VIP, quem tá lá, a gente vai postar um conteúdo para abranger algumas outras coisas que a gente não falou aqui. Porque se a gente for falar de cada emoção que tem, cada doença que vocês têm, aí a gente vai se estender muito à noite, né? E a gente não quer cansar ninguém. Mas depois a gente vai colocar lá no grupo VIP um conteúdo especial para quem tá lá. Se você não tá ainda, pede o link aqui no chat aqui de quem tá no Zoom. Tem lá o link do grupo VIP. Quem tá pelo Instagram, tem no meu Instagram lá já o link que vai te levar para o grupo VIP. Lá no final da live a gente vai postar um conteúdo que vai abranger mais temas que não foram falados aqui na live, tá bom? Ó, tem aqui alguém querendo fazer pergunta. A Val Cruz está querendo fazer uma pergunta, Val? Aqui, ó, vou abrir o seu som, tá? Vem. Abre aí, Valtrudes, a gente. Tá. Não, eu queria comentar. Eu tive uma amiga, era muito amiga mesmo, e ela morreu na época do Covid, enterrada como Covid, mas, na verdade, ela teve câncer de pulmão, porque ela perdeu 2 anos antes a mãe, ela era apegadíssima àquela mãe. Às vezes, quando eu ia visitar, ela fazia assim: olha, ela é tão bonitinha, Dezinha, sabe aquele amor que ela tinha? E o câncer de pulmão, pelo pouco que eu aprendi, foi aquela perda que ela teve, né? Porque ela foi, inclusive, enterrada como Covid, com aquele zíper, com aquele saco preto, que é uma coisa horrorosa. Mas, na verdade, porque uma semana antes dela morrer, ela me ligou, eu não sabia que ela estava com câncer. Ela falou: olha, estou com câncer de pulmão, estou com cuidadora, balão de oxigênio. E daí, uma semana, ela morreu. Então, é uma coisa impressionante, né? O efeito de uma emoção negativa, né? Destrói mesmo, literalmente, né? É Era isso. verdade. A energia, né, negativa que vai sendo acumulada
nos pulmões, ele vai enfraquecendo aquele órgão. Ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, e aí, de repente, qualquer ventinho a pessoa fica doente, né? Mas por que que nós moramos juntos, temos a mesma alimentação, um fica doente e o outro não fica, né? Então, é aí como a gente tem as nossas descargas químicas, fisiológicas no corpo, como é que essas emoções ficam fazendo aquele órgão sofrer, vai fragilizando aquele órgão, e aí depois, quando surge uma oportunidade de se manifestar, aí é onde aparece a doença, né? Então, realmente, a gente vê aí que algumas pessoas realmente adoecem, né, o pulmão pela tristeza, essa perda dessa mãe, essa tristeza muito grande, né? A gente vê que realmente o corpo reage. Eu tive uma perda significativa em novembro, né? De alguém que eu amava muito. E a gente também estuda a parte dos pés, né? E a gente vê que a unha, ela reflete a emoção também. E o de repente, né? Diz que nada é do nada, mas a unha que reflete a tristeza do meu pé simplesmente está destruída. A tristeza é tão grande, não afetou o meu pulmão, mas a minha unha mostra que eu realmente carrego aí uma tristeza no meu coração, né? Então, o nosso corpo, ele fala, não tem jeito. O corpo vai falar através de reações químicas, fisiológicas, e a gente vai sentir. Então, quando isso acontece, como a gente é terapeuta e estuda aí doenças psicossomáticas, né, a psique e o corpo junto, quando a gente para pensar essas queixas, elas têm um fundo emocional muito importante, né? Então, tô eu aqui cuidando do meu dedinho, da minha unha, tadinha, né? Que tá dodói agora. Então, quer dizer, eu melhorei, mas o meu corpo tá mostrando que ele sentiu muito essa perda, né? Então é isso. Não sei se mais alguém aqui, né, gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta nesse quesito. Tá bom? Fiquem à vontade. Queria Tempo citar de uma vocês coisa, aí. uma coisa que eu acho interessante. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso, né, a nossa professora Elaine, ela até citou. A Bíblia já dizia que a psicossomática existe, né? Quem já não lembra daquele texto que ciúme é podridão para os ossos? Dentro da psicossomática já se descobriu que a pessoa que tem muito ciúme, ela fica com os ossos porosos e os ossos quebram com facilidade. Então já estava lá, né? Quando fala que a pessoa guarda a tristeza, né? Adoece o coração, tá lá na Bíblia, né? Então a gente já tinha ouvido, mas ainda não tinha ligado os pontinhos. É, é isso mesmo. Nosso psicólogo maior, né? Ele realmente, quando a gente passa a entender esses aspectos terapêuticos, né? A psique humana e a gente lê muitas coisas na Bíblia, a gente vê que Papai do Céu já falava muita coisa e a gente não entendia, né? Hoje a gente entende com muito mais clareza. E isso é fantástico, né? Muito bem, pessoal. As perguntas aqui no Alguém Instagram mais? acabou também. Era isso mesmo. Como é que é, Jace? As perguntas do Insta eram essas mesmo, não fizeram. Aham. Ah, legal. Maravilha, então, pessoal. Bom, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, apesar desse problema terrível que nós tivemos com o Instagram, né? Esperávamos que o Instagram desse certo, mas até agora aqui para mim, eu tô com um problema para acessar no Instagram junto com a Jace. Uma pena, porque o conteúdo vai ficar gravado aí mesmo, né, no Instagram. Vamos ver se a gente consegue salvar alguma coisa aqui no Zoom, mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado também, né, de saber que a gente está querendo ajudar aí o maior número de pessoas com valores acessíveis, para que a gente possa desenvolver aí melhor a nossa inteligência emocional, se cuidar direito, se cuidar melhor. E é isso. Vamos lá, vamos ver se vocês vêm fazer parte dessa grande família que é o Projeto Despertar. E a gente segue lá no grupo, né? Quem quiser ter outros conteúdos que a gente vai disponibilizar outros conteúdos, se quiserem fazer perguntas, e a emoção disso, aquilo,
a gente vai respondendo na medida do possível. Então, continuem lá no grupo, né, para receber esses materiais extras e a gente continua por lá. Tá bom, pessoal? Fica aí o nosso contato pelo Instagram, tem o nosso contato do grupo e a gente vai se falando. Esperamos nos ver em breve. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite, um bom descanso e que amanhã o seu dia seja mais leve. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Boa pessoal. noite. Aproveita que a promoção é Muito só amanhã, obrigada. viu? Só até meia-noite. Entra lá no grupo e já faz a inscrição. E se Tchau. tiverem Obrigada, boa noite, bom descanso. WhatsApp, Vão falando lá no grupo as dúvidas que vocês tiverem que a gente vai respondendo, tá? Boa noite para todo mundo. boa Boa noite. noite, bom descanso. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Tereza, querida. Obrigada, Beijo. tchau, tchau. Tchau, meu amor.